Ele pedalava há horas com a mesma paisagem se repetindo diante dos olhos. Asfalto rachado, postes espaçados demais. O sol já não queimava como antes, mas o cansaço pesava mais do que o calor. Não era só no corpo, era na cabeça. A bicicleta rangia em pequenos estalos, como se também estivesse reclamando do caminho. Ele não sabia exatamente quando começou a sentir que algo estava errado. Só sabia que, de repente, aquela sensação de estar sendo observado não ia embora. O celular no bolso da camisa vibrava de vez em quando. Mensagens atrasadas, notificações que chegavam sem sentido, fora de ordem. Em alguns trechos não chegava nada, nem sinal, nem barras, nem aviso. Ele parava, erguia o aparelho, girava o corpo, dava alguns passos para trás, depois para frente. Nada. Guardava de novo e seguia pedalando, fingindo que aquilo não importava, fingindo que sempre foi assim. A fronteira estava mais próxima do que ele imaginava. Não havia placas chamativas, nem filas, nem bandeiras tremulando. Apenas uma mudança quase imperceptível no asfalto. Uma linha apagada. Um marco de concreto encostado no mato alto. Ele reduziu a velocidade sem perceber. O coração acelerou por um motivo que ele não soube explicar. Era só uma linha, mas atravessar aquela linha parecia diferente de tudo que ele tinha feito até ali. Quando cruzou, o celular apagou de vez. Tela preta, nenhuma vibração, nenhuma tentativa de reconectar. Como se tivesse sido desligado por alguém, em algum lugar sem pedir permissão. Ele parou a bicicleta no acostamento e ficou olhando para o aparelho por alguns segundos longos demais. Tentou ligar. Nada. Tentou de novo. Nada. Guardou no bolso com força, como se pudesse acordar o aparelho com raiva. Foi ali que ele percebeu. Não era só o celular. O silêncio também tinha mudado. Os sons ao redor pareciam mais distantes. O vento batia diferente. Até o barulho da corrente da bicicleta parecia abafado. Ele olhou para trás. A estrada que vinha parecia igual, mas ao mesmo tempo não parecia levar a lugar nenhum. Era como se o caminho tivesse se fechado atrás dele sem fazer barulho. Ele pensou em voltar. Pensou seriamente nisso. Girou o guidão alguns centímetros, só para testar a ideia. O corpo respondeu com um peso estranho, como se aquela direção não fosse mais uma opção real. Não havia bloqueio. Não havia ninguém mandando parar. Mesmo assim, algo dizia que voltar não resolveria. Que o problema não estava no lugar. Estava na decisão que já tinha sido tomada, mesmo sem ele perceber. Pedalou mais um pouco. Cada metro parecia mais longo que o anterior. O cansaço virou dor. A dor virou um tipo de dormência. A cabeça começou a repetir pensamentos sem sentido, lembranças soltas, coisas que ele não pensava havia anos, rostos, conversas interrompidas, promessas não cumpridas. Era como se a estrada estivesse puxando tudo isso para fora dele, uma coisa de cada vez. Quando viu a pequena cidade à frente, sentiu alívio e medo ao mesmo tempo. Algumas casas baixas, um posto antigo, um bar com poucas mesas vazias. Tudo parecia normal demais para o desconforto que ele sentia. Encostou a bicicleta e entrou no bar. O sino na porta fez um som curto. Ninguém reagiu. Os poucos clientes continuaram olhando para seus copos, como se ele não tivesse entrado. Ele pediu água. A mulher atrás do balcão serviu sem dizer uma palavra. Ele agradeceu. Ela não respondeu. Bebeu devagar, sentindo o líquido descer como se estivesse atravessando um espaço maior do que a própria garganta. Tentou perguntar sobre sinal de celular. Ela apenas apontou com o queixo para fora para a estrada e virou de costas. Foi ali, naquele gesto simples, que ele entendeu. Não era um problema técnico, não era falta de cobertura. Era outra coisa. Algo que não voltaria ao normal só porque ele queria. Ele pagou, saiu do bar e ficou alguns segundos parado ao lado da bicicleta. O sol começava a descer. A estrada à frente parecia mais escura do que deveria. E pela primeira vez desde que começou a pedalar naquele dia, ele pensou que talvez atravessar aquela fronteira tivesse sido mais do que um erro de rota. Talvez tivesse sido uma escolha, mesmo que ele ainda não soubesse exatamente o preço dela.
Ele montou na bicicleta de novo sem olhar para trás. Não porque fosse corajoso, mas porque olhar parecia pior. Cada pedalada agora vinha acompanhada de uma pergunta que ele não conseguia formular direito. O corpo seguia no automático, enquanto a mente tentava entender em que momento tudo tinha saído do trilho. Não houve aviso. Não houve escolha clara. Só um antes e um depois, separados por uma linha quase invisível no chão. A cidade ficou para trás rápido demais. As casas desapareceram como se nunca tivessem estado ali. A estrada voltou a ficar vazia, longa, silenciosa. O céu começou a mudar de cor, um laranja sujo misturado com tons de cinza. Ele percebeu que não via nenhum carro fazia muito tempo. Nem indo, nem vindo. Nenhum som de motor. Nenhuma poeira no horizonte. Só ele, a bicicleta e aquela faixa de asfalto que parecia não ter fim. O cansaço agora não era mais físico. As pernas ainda obedeciam. O que doía era outra coisa. Uma pressão no peito, como se algo estivesse sendo comprimido por dentro. Ele tentou respirar fundo, mas o ar parecia curto. Pensou em parar. Pensou em sentar no chão. Mas algo dizia que parar seria pior do que continuar. Que se parasse, talvez não conseguisse levantar de novo. O celular continuava morto no bolso. Ele não tentou mais ligá-lo. Em algum ponto, aceitou que estava sozinho de um jeito diferente. Não era a solidão comum de estrada. Era uma solidão sem saída rápida, sem chamada, sem mensagem, sem alguém do outro lado. Pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha como explicar onde estava. Nem para os outros, nem para si mesmo. A estrada começou a subir levemente. Uma inclinação quase imperceptível, mas constante. Cada metro exigia mais esforço. O suor escorria pelos olhos. O sal ardia. Ele fechava os olhos por segundos curtos demais para descansar. Quando abria, a paisagem parecia sempre igual. Nenhuma referência, nenhuma placa, nenhum marco. Era como pedalar dentro de um mesmo trecho repetido infinitamente. Foi então que ele viu algo diferente. Uma sombra atravessando a pista à frente. Não rápida, não brusca. Apenas uma presença que não deveria estar ali. Ele diminuiu a velocidade. O coração acelerou de novo, daquele jeito desconfortável. Conforme se aproximava, percebeu que era apenas um homem parado no acostamento, de costas, olhando para o nada. Ele passou devagar. Quis cumprimentar. Quis perguntar alguma coisa, mas nenhuma palavra saiu. O homem não se virou, não fez sinal, não reagiu. Quando ele olhou pelo retrovisor improvisado do guidão, o acostamento estava vazio. Nenhuma sombra, nenhuma pessoa. Como se nunca tivesse existido. O medo começou a se misturar com outra coisa, uma clareza estranha. Ele entendeu ali que aquilo não era uma estrada comum, não era uma viagem comum, e, principalmente, não era um caminho que permitiria hesitação. A fronteira que ele cruzou não tinha sido apenas geográfica, tinha sido interna. Um ponto onde voltar deixava de ser opção, mesmo que o corpo ainda pudesse girar a bicicleta. A noite caiu rápido demais. Não houve transição suave. Um momento o céu ainda guardava luz, no outro era apenas escuridão. Ele ligou a lanterna da bicicleta. O feixe iluminava poucos metros à frente. O resto era um vazio denso. O silêncio agora era pesado. Não havia insetos, não havia vento, nem mesmo o som distante da própria respiração parecia normal. Foi nesse escuro que o pensamento surgiu, claro como nunca tinha sido. Talvez ele não estivesse perdido, talvez estivesse sendo levado, não por alguém, não por algo visível, mas por uma sequência de escolhas que ele vinha empurrando com a barriga há anos. Aquela estrada não tinha começado naquele dia, só tinha ficado impossível de ignorar agora. E enquanto pedalava na noite fechada, com o corpo no limite e a mente mais acordada do que nunca, ele percebeu que a decisão sem volta não estava mais à frente. Ela já tinha sido tomada. O que vinha agora não era escolha, era consequência. A estrada começou a mudar sem aviso. O asfalto perfeito deu lugar a trechos irregulares, como se tivesse sido remendado muitas vezes.
A bicicleta sentiu primeiro. O guidão vibrava. As mãos formigavam. Cada impacto subia pelos braços até o ombro. Ele reduziu o ritmo. Não por escolha, mas porque o corpo começou a impor limites que ele vinha ignorando desde cedo. O escuro deixava tudo maior. Qualquer curva parecia esconder algo. Qualquer sombra ganhava peso demais. Ele percebeu que estava falando sozinho. Frases curtas, palavras soltas. Não para afastar o medo, mas para confirmar que ainda existia. Que ainda tinha voz. O som saía estranho, como se fosse absorvido antes de chegar longe demais. Em algum momento, viu luzes à frente. Poucas, baixas, amareladas. Um agrupamento pequeno demais para ser uma cidade, grande demais para ser uma casa isolada. O coração bateu mais forte. Alívio voltou a misturar com desconfiança. Ele seguiu em direção às luzes, tentando não criar expectativa. Tentando não se convencer de que ali encontraria ajuda. Quando chegou mais perto, percebeu que era um posto antigo. Bombas enferrujadas, um prédio baixo, janelas acesas, mas sem movimento visível. Encostou a bicicleta com dificuldade. As pernas tremiam agora. Não de medo, de desgaste. Ele desceu devagar, sentindo o corpo reclamar de tudo ao mesmo tempo. Entrou. O cheiro de óleo velho e poeira era forte. Havia um homem sentado atrás do balcão. Mais velho. Olhos atentos demais, como se já estivesse esperando. Antes que ele dissesse qualquer coisa, o homem falou com uma voz calma demais para aquela situação. Você demorou. A frase ficou suspensa no ar. Ele tentou responder. Tentou perguntar como assim. Tentou dizer que estava perdido. Nenhuma palavra saiu. A garganta travou. O homem continuou olhando, sem pressa, sem curiosidade, como quem observa algo inevitável se aproximando. O sinal não volta aqui, disse o homem, como se respondesse a um pensamento. Nem adianta tentar. Ele engoliu seco. A cabeça girava. Perguntou onde estava. O homem sorriu de lado, um sorriso curto, cansado. Depois da linha, nada mais foi explicado. Nenhuma placa, nenhum nome, nenhuma direção. Só aquela frase. Depois da linha. Ele sentiu um peso cair no estômago, porque entendeu, não completamente, mas o suficiente. Aquela fronteira não separava países, separava momentos, separava versões. Ele percebeu então que ninguém ali parecia ter pressa, nem o homem, nem o tempo. Tudo funcionava em outro ritmo. Um ritmo onde decisões não eram discutidas, apenas aceitas. Ele ficou ali alguns minutos que pareceram longos demais. Bebeu água, respirou, tentou organizar os pensamentos. Mas cada tentativa escorregava para o mesmo ponto. Se ficasse, algo dentro dele morreria devagar. Se seguisse, algo morreria de uma vez. O homem atrás do balcão não tentou convencer. Não deu conselhos. Apenas apontou para a porta, com um gesto simples. O mesmo gesto da mulher no bar horas antes. Como se todos ali compartilhassem uma regra silenciosa. Ninguém empurrava. Ninguém puxava. A escolha era sempre solitária. Ele voltou para a bicicleta. As mãos demoraram a encontrar firmeza no guidão. O corpo gritava por descanso. A mente gritava por sentido. Ele respirou fundo uma última vez, como se estivesse se despedindo de algo que não sabia nomear. Quando voltou para a estrada, entendeu o que tornava aquela decisão sem volta. Não era o lugar, não era a falta de sinal. Era o fato de que, dali em diante, ele não poderia mais fingir que não sabia, que não sentia, que não precisava mudar. Pedalou, mais devagar, mais consciente. Cada metro agora parecia um acordo silencioso com ele mesmo. Não havia garantia de chegada. Não havia promessa de recompensa. Apenas a certeza de que seguir era o único jeito de não desaparecer aos poucos. E enquanto a estrada engolia a luz do posto atrás dele, ele soube que nunca mais conseguiria atravessar aquela linha de novo. Não porque alguém o impediria, mas porque depois de ir tão longe, voltar seria o verdadeiro fim. O corpo entrou em um estado estranho depois de alguns quilômetros. Não doía mais como antes.
Era como se tivesse passado do limite e encontrado um silêncio interno. As pernas giravam quase sozinhas. A respiração ficou regular. A mente, pela primeira vez desde a fronteira, parou de lutar. Ele não pensava no que tinha ficado para trás, nem no que poderia encontrar à frente, apenas seguia. A estrada estreitou. O asfalto deu lugar a um trecho mais áspero, quase bruto. A lanterna iluminava menos. O feixe parecia engolido pela escuridão. Em alguns momentos, ele tinha a sensação clara de que estava pedalando dentro de algo vivo, como se o caminho estivesse observando, sentindo, testando. Não era medo, era respeito, um cuidado novo com cada movimento. O silêncio começou a ser quebrado por sons baixos. Não vinham de um ponto específico. Eram como ecos sem origem definida, passos distantes, um arrastar leve. Às vezes, uma respiração que não era a dele. Ele não parou, não acelerou. Apenas manteve o ritmo, aceitando que havia coisas ali que não pediam explicação. Em um trecho mais aberto, a estrada revelou algo inesperado. Bicicletas, encostadas no acostamento. Muitas, algumas novas, outras claramente gastas pelo tempo. Nenhuma pessoa por perto. Ele diminuiu até quase parar. O coração voltou a apertar. Aproximou-se de uma delas. Tocou o guidão. Frio. Real. Não era alucinação. Entendeu naquele instante. Não era o primeiro. Nem seria o último. Outros tinham cruzado a linha. Outros tinham seguido. E em algum ponto tinham parado ali. Não sabia se por escolha. Não sabia se por falha. Só sabia que aquilo era um aviso silencioso. Um limite invisível marcado por desistências acumuladas. Ele pensou em encostar a bicicleta ao lado das outras. Pensou no descanso imediato, no alívio curto. Pensou em como seria fácil ficar ali, sentar, fechar os olhos, deixar o corpo desligar. Por alguns segundos, essa ideia pareceu perfeita, a melhor decisão possível. Mas algo dentro dele se mexeu. Um incômodo antigo, uma sensação conhecida. A mesma que o fez começar aquela viagem. A mesma que ele sempre tentou calar. Ele percebeu que, se parasse ali, não estaria descansando. Estaria repetindo. Mais uma vez. Passou pelas bicicletas sem olhar para trás. Cada metro além daquele ponto parecia mais pesado, mas também mais verdadeiro. Como se a estrada agora exigisse presença total. Não dava mais para ir no automático. Cada pedalada precisava ser escolhida. O céu começou a clarear levemente, sem que ele percebesse a transição. Não era manhã ainda. Era um cinza profundo, carregado. A luz fraca revelou marcas no asfalto. Riscos, setas apagadas, símbolos que ele não entendia, mas que pareciam ter sido feitos por mãos cansadas. Gente que tentou avisar algo sem saber como escrever. O cansaço voltou com força, agora definitivo. Os músculos queimavam. A respiração falhava. A visão embaçava nas bordas. Ele sabia que estava perto de outro limite. Não sabia qual. Só sentia. E mesmo assim continuou. Foi quando a estrada terminou. Não em um muro, não em um abismo. Apenas terminou. O asfalto acabava de repente, dando lugar a um trecho de terra batida que descia em direção a uma área aberta. Ele parou. Desceu da bicicleta com dificuldade. Olhou em volta. Não havia placas, não havia instruções. Apenas aquele novo caminho, claramente marcado por pneus e passos antigos. Ali, parado na borda do que parecia ser o último ponto conhecido, ele entendeu a decisão sem volta, em sua forma mais cruel. Não era seguir em frente. Era aceitar que não existia mais estrada pronta. Que dali em diante, cada metro teria que ser criado. Escolhido. Sustentado. Ele respirou fundo. Empurrou a bicicleta para fora do asfalto e deu o primeiro passo fora da estrada. A terra cedeu sob os pés de um jeito estranho. Não era fofa, nem dura demais. Era como se já tivesse sido pisada inúmeras vezes, mas nunca por muito tempo. Ele empurrava a bicicleta com dificuldade agora. As pernas já não respondiam como antes. O corpo entendia que a lógica tinha mudado. Aquilo não era mais sobre velocidade, nem sobre chegar antes. Era sobre não cair.
Cada passo exigia atenção. O caminho descia lentamente, abrindo um espaço amplo à frente. A névoa baixa escondia parte do terreno, mas dava para ver estruturas ao longe. Não eram casas, não eram prédios. Eram formas simples, abrigos improvisados, fogueiras apagadas, marcas de gente que ficou um tempo e seguiu, ou não. Ele parou para respirar. O peito ardia, o suor esfriava rápido demais na pele. Olhou para trás por instinto. A estrada não estava mais lá. Não encoberta, não distante. Simplesmente não existia. Onde antes havia asfalto, agora havia apenas o mesmo terreno irregular. Nenhum traço da linha. Nenhuma chance de referência. Curiosamente, não sentiu pânico. Sentiu algo mais pesado. Aceitação. Entendeu que mesmo se quisesse explicar aquilo para alguém, não conseguiria. Não havia palavras, não havia mapa, não havia prova. A fronteira não apareceria em foto nenhuma. O sinal nunca mais voltaria, porque não havia mais para quem ligar. Aquela parte da vida não aceitava testemunhas. Ele seguiu andando, empurrando a bicicleta como quem carrega algo que já foi essencial, mas agora é só parte do caminho. Viu pessoas à distância, poucas, espalhadas, cada uma em silêncio. Algumas caminhando, outras paradas olhando para o chão. Ninguém se aproximava, ninguém chamava, cada um lidando com o próprio atravessamento. Em certo ponto, ele percebeu que não precisava mais da bicicleta. Não por cansaço, mas porque ela pertencia à estrada. Não àquilo. Parou. Encostou-a no chão com cuidado. Passou a mão pelo guidão uma última vez, não como despedida dramática, mas como reconhecimento. Aquilo tinha cumprido sua função. Seguiu sem ela. Os passos ficaram mais firmes. A respiração começou a se ajustar. A dor não sumiu, mas mudou de lugar. Virou algo suportável, honesto. O céu clareava aos poucos, revelando um horizonte simples, sem promessa exagerada, sem ameaça. Foi ali que ele entendeu o verdadeiro pagamento da promessa que aquela decisão escondia. Cruzar a fronteira não tirou algo dele. Tirou a desculpa, tirou o adiamento, tirou a ilusão de que dava para continuar vivendo no quase. Ele não sabia onde aquele caminho terminava. Talvez não terminasse, mas pela primeira vez isso não importava. Porque não havia mais linha para cruzar, nem sinal para perder, nem volta para planejar. A decisão sem volta não o prendeu naquele lugar. Ela o deixou seguir.